Antes da gente começar, deixa eu dar um recado para vocês. No dia 18, para quem for de São Paulo, estarei num evento chamado Ocupa Feminista, que faz parte da Marcha das Mulheres. Eu deveria ter ido atrás dessa informação, eu ainda não sei o lugar onde eu vou participar, porque o evento ele acontece em vários lugares, mas estarei lá no sábado. Então, se vocês forem de São Paulo, apareçam. É importante ocupar esses espaços para chegar em pessoas que a gente não chega através da internet. A gente vai falar da situação da Palestina, basicamente. Enfim, das crianças nesse contexto, de como é crescer uma criança nesse contexto. Então, se vocês forem daqui, colhem. Acho que vai ser legal. Por conta disso, não vai ter live semana que vem. Não, acho que eu vou dar conta de participar de um evento que vai ser o sábado inteiro e fazer live no domingo. Lembrando que eu tava nessa premissa de me poupar para não adoecer tanto, ou de novo, eu nem sei se dá para dizer que eu me recuperei. E a nossa primeira pauta é sobre as consequências do sucateamento da educação superior. A gente vai buscar entender o que está acontecendo. Eu vou deixar o chat aberto aqui, mas eu vou tentar não olhar tanto enquanto eu falo para eu conseguir prestar atenção e não perder o fio da meada, tá? Mas se tiver qualquer dúvida, vocês mandam aí no chat e de vez em quando eu vou dar uma paradinha para olhar, para confirmar que tá todo mundo acompanhando. E aí, o que tá acontecendo? A gente tem visto há décadas um projeto de sucateamento da educação, do qual a gente fala bastante aqui no canal. No começo, esse sucateamento ele só afetava as escolas da educação básica, ou seja, escola de educação infantil, fundamental e médio. Só que, o que mudou? Há alguns anos, esse projeto de precarização e sucateamento, ele começou a se expandir também para o ensino superior, principalmente a partir de 2019. E aí agora a gente está conseguindo ver bem as consequências desse projeto de sucateamento. Então, hoje, nessa live, a gente vai não só olhar para essas consequências, mas a gente vai tentar também entender as causas e as consequências na vida das pessoas, da comunidade, da população civil. Inclusive de pessoas que nunca pisaram na universidade, que também estão enfrentando consequências diretas e indiretas desse projeto de sucateamento. E aí, para começar a entender essas consequências, a gente vai assistir um vídeo. Esse vídeo foi gravado no Hospital São Paulo, que é administrado pela Unifesp, tá? Foi gravado por funcionários, foi encaminhado para Band News. Eu não trouxe a matéria da Band News porque o texto era bem problemático. E aí, o que eles denunciam, esses funcionários do Hospital São Paulo? Que o hospital está enfrentando uma infestação de ratos, baratas, formigas e escorpiões. Aí abre aspas a fala de um dos funcionários. Na central de material esterilizado, apareceram 4 escorpiões essa semana. 4 escorpiões num setor que é crítico. Fora os ratos que já fazem morada lá. Já é costume. As formigas e baratas já são moradores antigos do hospital. Relato de uma das funcionárias. Outro profissional também relatou que os insetos estão nos quartos dos pacientes e os ratos estão presentes nas tubulações e sala de tomografia. Abre aspas. Os insetos ficam andando pelas camas dos pacientes, nas mesas de cabeceira, nas bombas de infusão, em todos os aparelhos do setor. A gente consegue localizar insetos e os ratos passeiam pelo refeitório, nas copas onde são preparadas as refeições, no 15º andar, onde acontece a alimentação dos estudantes, dos residentes e dos acompanhantes, vive aparecendo inseto. E até nas unidades de internação e exame, como mostra no vídeo. Os funcionários criticaram a ineficácia das medidas de controle de pragas contratadas pelo hospital. Segundo os relatos, a dedetização não é eficiente e dura no máximo 2 dias. No terceiro dia após a desinfestação, as formigas já aparecem novamente, em seguida as baratas e os cupins que ocupam as portas. O relato aponta que a direção do hospital estaria ciente da situação, mas as providências tomadas são apenas essas dedetizações que não são efetivas. O Hospital São Paulo informa que todos os contratos de dedetização da unidade estão em dia. A dedetização e a desratização ocorrem de forma programada e contínua em todos os setores. A central de material esterilizado, por exemplo, passou por dedetização esta semana. É importante ressaltar que essa é uma situação eventual e que todas as medidas a respeito da ocasião estão sendo tomadas conforme as normas técnicas do hospital. Esse trecho foi tirado do jornal da Band. E aí você pode estar se perguntando, o que o corte de verba da educação superior tem a ver com o hospital? Como a matéria já disse,
O hospital, ele é gerido pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. E a gente vai encontrar a resposta para isso no próprio site do Hospital São Paulo. Mas antes, eu queria lembrar para vocês, enquanto eu vou abrindo a matéria aqui, que a gente só consegue falar disso com essa criticidade, enfim, criticando os esquemas de desmonte da educação, graças aos apoios que a gente recebe aqui no canal. Então, não se esquece de curtir a live, curtir o vídeo se você estiver assistindo, se inscrever se ainda não for inscrito, compartilhar o conteúdo com alguém, comentar, engajar nesse conteúdo, porque isso faz o algoritmo entender que o que a gente está fazendo aqui é importante. Para quem quiser apoiar financeiramente também, a gente tem o Apoia-se, e você pode se tornar membro do canal aqui pelo YouTube, e aí você tem acesso ao grupo do Telegram, enfim, de mais benefícios que para o ano que vem a gente vai começar a trabalhar direitinho aqui no canal. Esse apoio de curtir, compartilhar, comentar, ele é muito importante para ajudar o canal a crescer. Então, lembrem de fazer isso sempre que vocês virem um vídeo da Pedagolítica rolando por aí. E agora a gente vai ver como que o Hospital São Paulo descreve a sua existência, né? Inaugurado em 1940 para o ensino de clínicas dos alunos da Escola Paulista de Medicina, o Hospital São Paulo se tornou o maior hospital federal de ensino do país. Sua gestão é realizada por um conselho de representantes de várias entidades: a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a SPDM, a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem. Só explicando esses três últimos aqui, tem a mesma gestão financeira que a Unifesp, desde que a Escola Paulista de Medicina se tornou a Unifesp para entrar no programa de verba federal do governo federal. Eu falei 2010? Eu não sei se eu falei 2010. Foi antes disso, foi 2007, se eu não me engano. Ao longo dos anos, o Hospital São Paulo tornou-se um dos melhores centros de formadores de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, ocupando essa posição há mais de 50 anos. Como Hospital Universitário da Unifesp, abriga aproximadamente 94 programas de residência médica, e 16 de residência multiprofissional, frequentado por cerca de 2.000 residentes. Um excelente hospital de ensino que alberga os melhores programas de pós-graduação do Brasil, alguns deles considerados pela CAPES e por outras agências de fomento à pesquisa como os melhores do país. Sua expansão ocorreu com o crescimento da medicina e de outras áreas da saúde, atendendo a grande demanda de pacientes que necessitam de novos serviços. Prestem atenção nesse crescimento da medicina, tá? A gente vai falar mais disso mais tarde. Ao lado de uma intensa atividade assistencial, destaca-se também pela vasta produção científica e pelo ensino que qualifica como uma instituição de excelência, tanto no cenário nacional quanto no internacional. A instituição atende a todas as especialidades médicas, em especial aquelas com procedimentos de alta complexidade. Sua representatividade para os gestores estadual e municipal a torna responsável na Grande São Paulo pela cobertura de uma área que abrange mais de 5 milhões de habitantes, esse número é importante, além de atender pacientes oriundos de outros estados da federação. O Hospital São Paulo tem como missão a prestação de assistência à saúde da população com qualidade, visando ao seu bem-estar, bem como oferecer condições ideais para o ensino e pesquisa. Então, eu trouxe esse texto para vocês porque eu quero que vocês entendam o quão importante é o Hospital São Paulo dentro de São Paulo. É um hospital que atende mais de 5 milhões de pessoas, potencialmente, tá? Porque a gestão de hospital público aqui em São Paulo, pelo menos, eu não sei se é no Brasil todo, ela é regional. Então, esse hospital, ele atende uma área em torno dele. Essa área, ela é muito populada. Então, são mais de 5 milhões de pessoas que, se sofrerem um acidente, vão ser atendidas no Hospital São Paulo. Isso já aconteceu comigo. Na época que eu fazia faculdade, eu fiz faculdade na Unifesp. E enquanto eu estava na faculdade, eu sofri um acidente sério. E eu precisei, enfim, ser socorrida por bombeiro e levada para emergência, porque eu estava desacordada. E eu fui levada para o Hospital São Paulo. Isso foi em 2012, eu acredito. Eu fui muito bem atendida, muito bem tratada. E assim, eu provavelmente não estaria viva se eu não tivesse tido o atendimento que eu tive no Hospital São Paulo nessa época. Então, a gente tem um hospital com o qual a gente pode contar para uma situação de emergência. Eu não tinha convênio na época, mas quando você é atendido em emergência, assim, você é levado para o hospital público. Então, ainda que você pare e pense, mas isso não é problema meu, porque eu tenho convênio, é problema seu, sim. Porque se você sofre um acidente e você fica desacordado, você é levado para um hospital público. E aí, eu poderia chamar atenção aqui para o apelo moral desse tipo de discurso. Que tipo de pessoa não tá nem aí
para o fato de que pessoas podem morrer por não ter acesso a um hospital. Mas mais do que isso, ainda que você seja uma pessoa egoísta, isso é um problema seu. Porque se um dia você sofre um acidente como eu já sofri, você vai ser levado para o hospital público. Então, a precarização do hospital público, ela é um problema de todo mundo. E aí a gente vai falar de como essa situação do Hospital São Paulo se relaciona diretamente com o contexto da precarização do ensino superior. Vocês viram lá no texto que eles falavam que é um hospital de referência em pesquisa e residência médica. O Hospital São Paulo é um dos poucos hospitais do Brasil que tem residência médica em áreas de alta complexidade, tá? Nem toda a faculdade de medicina vai formar profissionais que atuam em casos de alta complexidade. A gente tem o HC, a gente tem o Hospital São Paulo, eu não sei se tem outros na cidade de São Paulo, que é gigantesca. Então, assim, a gente tá vivendo essa precarização do ensino superior, significa que a gente vai ter menos condições de formar médicos para cuidar de casos complexos, tá? Então, isso é bastante sério. Eu tinha dito para vocês, então, que esse problema ele não começou agora, que ele vem de 2019, quando se iniciaram os cortes de verba para o ensino superior. Esse corte de 2019 ele foi muito simbólico, porque ele foi um corte de 30% das verbas imposto pelo governo Bolsonaro, tá? Eu trouxe uma matéria aqui para a gente entender melhor isso. E aí ele fala: entenda o corte de verbas das universidades federais e saiba como são os orçamentos das 10 maiores. Matéria, ó, 2019. O Ministério da Educação, o MEC, bloqueou no final de abril uma parte do orçamento das 63 universidades e 38 institutos federais de ensino. O corte, segundo o governo, foi aplicado sobre gastos não obrigatórios, como água, luz, terceirizados, obras, equipamentos de realização de pesquisa. Despesas obrigatórias, como pagamento de salário e aposentadoria, não foram afetadas. E aí, olha a desonestidade desse governo federal, do governo Bolsonaro, né? Gastos não obrigatórios, água, luz, terceirizados, obras, equipamentos de realização de pesquisa. Como a universidade funciona sem água, sem luz, sem funcionários terceirizados, lembrando que a gente passou por um grande projeto de terceirização no ensino público. Então, a maioria dos técnicos administrativos são terceirizados, sem obra, o prédio vai ficar caindo aos pedaços, que é o que a gente está vendo, e equipamento de realização de pesquisa. No total, considerando todas as universidades, o corte é de 1,7 bilhão, que representa 24,84% dos gastos não obrigatórios e 3,43% do orçamento total das federais. Segundo o MEC, a medida foi tomada porque a arrecadação de impostos está menor do que o previsto, e o dinheiro pode voltar às universidadades caso ela suba. Esse bloqueio de verba se chama contingenciamento e atinge todos os ministérios e já foi aplicado em outros anos. Ele explica aqui o que é o contingenciamento, que é quando o governo bloqueia a execução de parte do orçamento por causa da previsão de não ter receita suficiente. Normalmente, ele atinge as despesas que não são obrigatórias por lei, como investimentos e custeio em geral. E aí, o bloqueio ele pode ser revertido. Vou trazer um outro dado para vocês. Sabe qual ministério não fez contingenciamento em 2019? Sabe qual programa de distribuição de verba não teve redução na verba em 2019? Plano Safra. Para vocês terem ideia, em 2019, o orçamento da educação era de 131 bilhões, enquanto o Plano Safra foi de 225 bilhões. Eles cortaram parte da verba do orçamento da universidade pública. Não cortaram um centavo do plano Safra. Eu quase chamei de Plano Soja, poderia ser o nome, mas não é. E aí, eu sempre trago esse paralelo da verba da educação e da verba pro agro, né? Por quê? Porque quando perguntarem para vocês por que a educação no Brasil tem problema, vocês têm que estar prontos, vocês têm que estar preparados para responder que a gente investe em monocultura o dobro do que investe em educação. E a educação, por que isso é um problema? Por que essas áreas estão relacionadas? Porque a educação permitiria que a gente tivesse desenvolvimento tecnológico e industrial no país, tá? A gente fazer pesquisa, a gente desenvolve tecnologia, a gente se desenvolve economicamente através do impulsionamento do desenvolvimento industrial com cérebros brasileiros, tá? Sem precisar importar indústria de fora. Ou seja, o dinheiro, ele circularia dentro do Brasil, ele não sairia do país, como é o que acontece com as poucas indústrias que a gente tem operando aqui. E aí, isso representaria a gente ter esse desenvolvimento acadêmico, tecnológico e de pesquisa, o fim da nossa dependência econômica da monocultura,
que não só é péssimo para o meio ambiente, como a gente sabe bem, quem não sabe acompanha o conteúdo da Bebel, porque ela fala sobre isso, mas também porque é muito ruim para a economia. A gente é um dos países com uma das maiores economias do mundo e é o único país com uma grande economia que depende de monocultura, tá? Que a economia é basicamente baseada em monocultura, no agro. A gente é o grande celeirão do mundo, num tempo de industrialização. Isso é péssimo. A gente vai voltar agora para a situação do Hospital São Paulo, então. E aí eu vou trazer alguns dados para vocês. Primeiro dado. Na pandemia, a gente vai falar bastante da pandemia nessa pauta. Na pandemia, o Hospital São Paulo foi responsável por acolher milhares de pessoas que precisaram ser hospitalizadas, seja por conta da Covid ou não, porque alguns outros hospitais, por estarem atendendo pessoas com Covid, deixaram de atender outros casos. O Hospital São Paulo, ele continuou atendendo, ele atendeu vítimas de Covid, inclusive com UTI de tratamento intensivo direcionada só para Covid, e também atendeu outros casos durante a pandemia. Isso tudo acontecia enquanto a verba destinada à universidade, ao hospital, a verba destinada à saúde era cortada. Ano após ano, essa verba estava sendo cortada desde 2019 pelo Bolsonaro. A gente vai ter uma mudança nisso em 2022, que eu já vou falar sobre. E aí, o que aconteceu? A gente teve, nesse processo, desde 2020 até 2022, da pandemia, um hospital que estava operando insanamente, sem verba. E aí começou a faltar coisa. Começou a faltar luva, começou a faltar máscara, começou a faltar insumo. Em 2022, a gente teve isso daqui, ó, que eu vou mostrar aqui. O governo anuncia repasse de 58 milhões ao Hospital São Paulo. Unidades, enfrenta a crise com falta de medicamentos e corte de funcionários. Familiares de pacientes relatam a falta até de dipirona. Em março, os funcionários denunciaram o desligamento de centenas de médicos e enfermeiros. Tá? Fim da pandemia. Na época da pandemia, meu companheiro teve uma crise renal e ele precisou ir para o hospital. Ele foi para o Hospital São Paulo. Vivenciou, e foi muito curioso porque eu tinha aquela imagem que eu contei para vocês de 2012, de quando eu precisei ficar internada no Hospital São Paulo, uma imagem muito boa, de ter sido muito bem tratada. E quando ele foi para lá, a visão que ele trouxe foi completamente oposta, de como o hospital estava precarizado, de não ter médico, de não ter remédio, de não ter condição de fazer exame. Enfim, e ele sentindo muita dor vivendo isso. Foi um choque porque a gente não tinha noção, né, de como nesses 10 anos, mais ou menos, um pouquinho menos, o hospital ele foi tão precarizado. Aí é que a gente vai ler por que teve esse repasse de 58 milhões ao Hospital São Paulo. Lembrando que é um hospital gigante, gente. Eu não sei quem é aqui de São Paulo, quem não é de São Paulo, desculpa, não deve ter noção, mas o Hospital São Paulo, ele tem um hospital, mas ele é um bairro inteirinho de espaços de atendimento médico. Ele tem o hospital, que tem o pronto-socorro, que tem a área de internação e etc., que tem, enfim, onde faz cirurgia, mas ele tem várias casas que são de áreas específicas. Então, nessa época que eu precisei ficar internada, eu me queimei. Foi um acidente de queimadura. Eu precisei passar pela clínica de cirurgia plástica, porque tem que fazer reconstrução e tal. No final, eu não precisei fazer, mas tinha que ser avaliada por um médico. Esse atendimento, ele não é no hospital, mas ele é numa casa, como se fosse uma clínica, que é gerida pelo hospital. É imenso, é surreal de grande e, assim, de tanta gente que atende. Nessa época que eu circulei muito por lá, eu consegui ter uma dimensão mínima do tanto de gente que o Hospital São Paulo atende. Isso porque eu já estava na Unifesp, eu ouvia, mas ver é completamente diferente, tá? É um espaço que, se deixar de existir, e ele tá deixando de existir, possibilidade de ter atendimento médico de milhões de pessoas deixa de existir. Então, eu tô falando isso porque eu quero que vocês entendam o quão sério é. Essa matéria é de 2022, que foi ali quando estava acabando a pandemia, e o governo de São Paulo, o governo estadual, anunciou nessa segunda-feira, dia 25, o repasse de 58 milhões ao Hospital São Paulo. A unidade é referência em atendimentos ambulatoriais de alta complexidade na capital paulista e enfrenta grave crise financeira. A verba cobre muito pouco da dívida de 450 milhões acumulada.
Segundo o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, a parte da verba será usada para a reforma do pronto-socorro, 50 milhões para custeio e 8 para obra. O pronto-socorro, que a partir de setembro vai estar reformado, atendendo a nossa população. O Hospital São Paulo, Hospital Universitário da Unifesp, tem a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, entidade filantrópica de prestação de serviços de saúde, como mantenedora e responsável pela unidade no âmbito operacional do SUS. As crises e reclamações sobre o hospital são recorrentes há anos. Na semana passada, funcionários e parentes de pacientes relataram falta de leitos e até de medicamentos básicos. O hospital não tinha nem condições de fazer um simples hemograma, exame de sangue. Além disso, pacientes aguardam há 2 anos a realização de cirurgias. Entendam, isso daqui, a pessoa, ela perde a vida numa dessas, tá? Até a dipirona a gente tem que comprar. Remédio para escara. Escara é quando você tem que ficar deitado muito tempo e a pele fica muito tempo em contato com a cama, e isso um tipo de machucado meio específico. Tem enfermeira, coitada, que por fora está trazendo pomada e doando. Tá um estado de calamidade, disse Sebastiana Severina da Silva, que tem um filho internado com câncer no hospital. Os familiares relatam também o reaproveitamento de materiais, como sondas. A fisioterapeuta aspirou e teve que guardar a sonda para depois usar de novo, porque não tinha. Conta Rita de Cássia da Silva sobre a situação do seu filho, que está na unidade de terapia intensiva com um problema grave no pulmão. O sogro da técnica em enfermagem, Luana Gomes Santos, não consegue nem vaga no hospital. Faz 2 anos que ele precisa de uma cirurgia para retirar um tumor no olho. Já chegaram até a marcar a cirurgia, que foi cancelada porque o hospital alegou que não havia vaga para ele ficar internado. O hospital é mantido principalmente com recursos do SUS. Na semana passada, a Secretaria Estadual da Saúde disse que repassou mais de 560 milhões nos últimos 3 anos. Gente, 560 milhões para manter um hospital daquele tamanho em 3 anos é porra nenhuma, tá? Isso daqui dá menos de 200 milhões por ano para manter um hospital que atende 5 milhões de pessoas. E, obviamente, o Ministério da Saúde não respondeu aos questionamentos do G1. O que acontece? Vamos lá. 2022 era uma época, não sei se quem não é de São Paulo tá atento, que o Dória, ele tava numa campanha, ele queria potencialmente se lançar a presidente. Então, ele começou a se opor ao governo federal quando ele viu que a recusa da vacina estava pegando feio, estava pegando mal para o governo federal. Então, ele meio que se pôs como uma persona ali, que seria o contraponto ao governo federal. E aí começou a repasse de verba estadual para hospital e coisas do tipo, porque ele estava muito focado nessa pauta. Não porque ele tivesse preocupado, eu não estou dizendo que ele não estava, mas não necessariamente porque ele estivesse preocupado com o atendimento das pessoas, mas porque ele queria ser eleito. E aí, nessa mesma época, a gente teve o governo Lula 3.0 sendo eleito com a pauta de recuperação da qualidade do ensino superior. Essa era uma das pautas que elegeu o Lula. Por quê? Porque nos 2 primeiros governos dele, ele teve um programa de expansão do ensino superior muito significativo, que fez com que muitas novas universidades federais surgissem, com que muitas pessoas passassem a ter acesso ao ensino superior. Então, as pessoas, tendo em vista esse modelo que ele já tinha posto em prática anteriormente, acreditaram que se ele fosse eleito, ele recuperaria a universidade pública e os espaços de atendimento da universidade pública que tinham sido perdidos durante o governo Temer-Bolsonaro. Só que o que aconteceu não foi isso. A gente teve, e aí eu vou trazer um breve contexto histórico para vocês entenderem qual é a situação atual. Desde antes da pandemia, algumas contrarreformas relacionadas à educação superior sendo aprovadas. Primeiro, portaria 2117 de 2019 do MEC, que elevava o percentual de ensino à distância nos cursos presenciais, passando de 20% para 40%. Então, cursos presenciais, antes de 2019, podiam ter uma carga horária de 20% de matérias EAD. Essa carga horária passou a ser 40%, quase metade do curso EAD. O que mais que a gente teve? 2016, eu não sei porque eu não escrevi em ordem. A gente teve a Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos em políticas públicas até o final de 2021. Lei 13.429 de 2017. Terceirização de atividades fins. O que é? Lembra que eu falei que
maioria dos técnico-administrativos são terceirizados, passaram a ser terceirizados, rolou um projeto de terceirização dos técnico-administrativos, é por conta dessa lei 13.429 de 2017. Último ponto, lei orçamentária de 2020, corte de verba para educação superior pública. A gente falou do corte de quase 30% de 2019, na matéria, estava escrito 20 e pouco, mas depois teve mais corte em 2019. Totalizou 30%. 2021, a gente teve um corte de 8,7%, depois desse corte de 30%. Então, galera de exatas me ajuda, mas quando a gente aplica uma porcentagem sobre a porcentagem, esse número é ainda maior. Esse 8% pode parecer menos, mas foi um corte muito significativo, porque ele foi feito depois de um outro corte muito grande já, tá? E aí, é justamente na pandemia que tá a chave para 2 desses principais problemas da educação que a gente está vendo, do ensino superior. Primeiro, plataformização do ensino, tá? A gente sempre fala de plataformização do ensino aqui, e por que isso é um problema? A gente vai ver, tá? E o segundo problema, que foi um problema que ficou menos visível, foi que, sob essa justificativa de uma suposta necessidade de enxugar gastos por conta dessa recessão econômica decorrente da pandemia, aprovaram esse monte de contra-reforma que incluía corte de verba e terceirização. Esses cortes, eles impactaram justamente em verbas que eram destinadas para manutenção dos espaços universitários, tá? Dentre esses, os hospitais universitários. E aí, o que aconteceu? Depois da pandemia, o Hospital São Paulo simplesmente não conseguiu voltar a operar da forma como funcionava antes. A gente viu um monte de denúncia ali na matéria, né? De falta de insumo, de remédio, etc. Enquanto eu pesquisava para a live, eu vi matéria que denunciava, eu vou deixar todas as matérias que eu usei de referência no corte, tá? Então vai estar nos comentários do corte. Gente denunciando que precisou comprar remédio para tratamento oncológico, para não parar tratamento no meio, tratamento para câncer, tá? Gente que precisava comprar o próprio soro para fazer a medicação no soro. Então, nessas de estar sem insumo, a pessoa que, seja lá qual o esforço que ela precisa fazer, consegue pagar o próprio medicamento, vai ter acesso ao tratamento. A pessoa que não, ela deixa de ter acesso a algo que é direito constitucional, desculpa. Eu vou mostrar agora para vocês uma matéria que mostra como está a situação atual. Isso é uma matéria da Folha. Então, eu vou apontar que ela é bem problemática, tá? Mas eu não achei outra matéria falando disso. Decreto de luta limita gastos de universidades federais pelo 2º ano consecutivo. Isso daqui é decorrência do teto de gastos ou o calabouço fiscal do Haddad. Eu não vou conseguir ler com vocês, mas eu vou pegar o que eu anotei aqui da matéria. Instituições devem receber apenas 61% da verba anual até novembro. O ministro da Educação diz estar em diálogo com as reitorias que iniciam contingenciamento. A matéria é do dia 16 de maio desse ano. A gente chegou a falar desse contingenciamento de verba em live, explicar como que ele aconteceu. E aí, o que aconteceu? Após promessas de recomposição orçamentária, o governo Lula, do PT, limitou os gastos de universidades federais até novembro. Publicado em 30 de abril, o decreto 12.448 de 2025, que detalha a programação orçamentária do Executivo, tirou 2,5 bilhões do MEC, o Ministério da Educação, e reduziu o uso de recursos pela pasta. Aqui ele fala de 2,5 bilhões do MEC, tá? Lembrando que aquele corte que a gente viu do governo Bolsonaro foi 1,9 bilhões só para as universidades, tá? No documento, a gestão petista ainda exigiu um parcelamento maior das despesas na esplanada. Eu acho muito engraçado ler matéria da Folha por conta da linguagem que eles usam, né? E aí, o que aconteceu? Eu vou resumir para vocês. O Haddad, para cumprir o teto de gastos, o que ele fez foi separar a verba anual das universidades em 18 partes, e de janeiro a novembro, as universidades receberam 11 dessas 18. As outras 9 partes, que dá algo em torno de 30%, eu sou de humanas, então me perdoem a minha matemática precária, seriam todas enviadas em dezembro,
para as universidades, só que elas têm que ser gastas até o final de dezembro. Senão, o governo pega de volta. E aí, o que acontece? As universidades não têm verba para operar de janeiro a novembro. E em dezembro, elas têm esse montante de dinheiro que deveria ser usado tudo de uma vez para fazer tudo o que precisa. Ou seja, não dá para fazer nada, não dá para ter planejamento com esse tipo de repasse de verba. Para que isso foi feito? Para cumprir com o teto de gato é ótimo. Gastos. É uma política péssima, tá? As universidades, várias universidades na época relataram que se isso fosse posto em prática, elas fechariam, elas não teriam como continuar operando. E eventualmente esse repasse ele foi revisto. Não digo que ele foi não feito, mas a forma como esse contingenciamento foi feito foi revisado, tá? Então, o que acontece? Lula foi eleito para recuperar as universidades públicas. Na prática, o que está acontecendo no governo dele é a continuação da precarização, tá? Só que eu disse para vocês no começo da live que a gente tem que olhar para a situação toda. A gente não pode olhar só para o corte que está acontecendo agora. Para a gente entender, a gente que é marxista, que aplica o método marxista, para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem que olhar para o contexto histórico, social, político da coisa, para entender de fato o que acontece, tá? Não só a gente que é marxista deveria fazer isso, mas todo mundo. Se todo mundo fizesse, talvez as pessoas entendessem melhor a complexidade do nosso cenário político e, enfim, entendessem que a coisa não vai melhorar enquanto a gente continuar vivendo na social-democracia. Mas o que a gente tem por conta desses cortes que estão acontecendo desde 2019, a verba do Hospital São Paulo, da universidade no geral, ela está diminuindo ano após ano. Não teve um ano de recuperação desse montante de verba. Então a gente tinha uma verba que vinha crescendo durante os governos Lula, Dilma, e a partir do Temer, Bolsonaro, ele voltou a diminuir. Para além das pessoas diretamente envolvidas na universidade, quem mais que esse corte de verba afeta? Os 5 milhões de habitantes que vão deixar de ter acesso a um bom hospital se precisarem. Ele afeta todas as pessoas que recebem aqueles atendimentos especializados de alta complexidade, que às vezes vêm de outros estados e que isso tem custo para receber esse atendimento. E esse atendimento ele é custeado pelo Estado, ou pela verba do hospital, no caso, né? Mas, enfim, em alguns casos pelas prefeituras da cidade que a pessoa mora, porque já que a prefeitura não consegue ofertar o atendimento, ela custeia a vinda para o Hospital São Paulo. O fato é que o atendimento ele é custeado pelo hospital. Para além dessas pessoas diretamente envolvidas na universidade e no hospital, a gente tem professores. Vocês viram lá que teve desligamento de contrato de professores e médicos. A gente tem no Hospital São Paulo mais de 130 mil professores. Eu vou trazer esse dado direitinho para vocês. A gente tem trabalhadores diretos e indiretos do hospital. Galera da limpeza, galera da manutenção, galera que prepara a comida do hospital. Não só as pessoas que trabalham diretamente no hospital, mesmo sendo terceirizados, mas a gente tem o fornecedor de alimento, o fornecedor de insumo, o fornecedor de EPI. Todas essas pessoas com corte de verba da educação estão sendo prejudicadas. São empregos que vão deixar de existir porque a universidade pública está sendo sucateada, tá? E aí a gente precisa entender por que isso está acontecendo. Por que esse projeto que começou a ser posto em prática lá na época do Temer, vocês viram que tem coisa de 2016, né? Foi durante o governo Temer. E continuou sendo posta em prática pelo Bolsonaro e depois continua sendo trabalhada pelo Lula. Por que isso está acontecendo? A gente tem, então, milhares de trabalhadores, a gente tem 110 mil professores nas universidades federais atualmente. Eu falei 130 mil, esse dado era de 2021. E de 2021 para 2023, que foram os 2 censos da educação, eu vou deixar o link do último na descrição do corte, teve uma diminuição no número de professores concursados. E aumentou o número de professores contratados com um contrato de serviço temporário. Inclusive nas universidades, tá? Então, todas essas pessoas, elas estão sendo prejudicadas por esse projeto de desmonte da universidade pública. E aí, o que a gente tem de fato? O fato é que nos últimos 6 anos, desde que começaram a ser implementadas essas contrarreformas, o resultado delas tem sido uma grande precarização, não só na educação superior, mas também na produção acadêmica. A gente viu lá no começo que um dos pilares da Unifesp, do Hospital São Paulo, é pesquisa. Então, a gente está tendo precarizado a produção acadêmica e científica do Brasil.
E isso impacta, de novo, no nosso desenvolvimento econômico, na nossa soberania e, obviamente, nesses serviços ofertados à população através dos hospitais universitários. E aí, caso você esteja se perguntando, porque foi a pergunta que eu me fiz, quem está ganhando com isso, eu vou responder para vocês. E é justamente aí que está o pulo do gato, tá? A gente está entrando, e isso aconteceu ao mesmo tempo que a universidade começou a ser precarizada, numa nova etapa da mercantilização da educação. E agora esse foco está na educação superior, tá? E como que essa mercantilização está acontecendo? Com a plataformização do ensino. A gente teve durante a pandemia, lembra que eu falei que a chave de tudo estava na pandemia? Uma preocupação muito grande em continuar ofertando educação para as pessoas. Então, como que a gente vai continuar estudando sem poder sair de casa? E a resposta foi plataformizar o ensino. Então, ao mesmo tempo em que as universidades públicas estavam sendo desmontadas, muitas empresas de tecnologia privadas que atuam no ramo da educação, elas desenvolveram plataformas para que o ensino acontecesse à distância. Essas plataformas, elas não só permitiam que o ensino acontecesse à distância, mas elas massificaram o ensino à distância. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que antes, na época que isso começou a acontecer, a relação que a gente tinha nas redes públicas superiores de ensino, de professor para aluno, era um aluno para cada 12 professores. Então, percebam o nível de atenção que o professor consegue dar ao aluno se a gente tem uma relação de 1 para 12, tá? Cada professor tem 12 alunos sendo assistidos. Os professores sabem o nome do aluno, eles conseguem acompanhar projeto de pesquisa, eles conseguem acompanhar o processo de educação desses alunos de muito perto. Nessas plataformas massificadas de ensino, que foram criadas durante a pandemia, que estão sendo vendidas como a solução para o problema da educação superior no Brasil, a relação é de 1 professor para cada 168 alunos. Lembrando que a fonte dessa informação vai estar na descrição do corte. Então, se você quiser entender melhor isso, depois veja o corte que lá vão estar as informações direitinho. Então, a gente tem a discrepância da relação de 1 para 12 e 1 para 168. Aonde vocês acham que o ensino acontece da melhor forma? Me respondam aí no chat ou nos comentários. Como vocês acham que um professor consegue trabalhar melhor com seus alunos? Ele sendo responsável por 12 alunos ou por 168? E aí, essas plataformas que foram criadas durante a pandemia, elas precisam continuar tendo um espaço para crescer. Então, o que o governo tem feito por atuar numa lógica neoliberal de incentivo à iniciativa privada e contra o setor público, porque o neoliberalismo ele tem essa premissa de privatizar tudo. Esse projeto que ele está sendo na prática é um projeto de desmonte da educação pública para que o aluno ele vá para a educação privada. A gente já viu muitas vezes aqui também que parte desses alunos da educação privada são financiados com dinheiro público, ou seja, a verba pública que poderia estar sendo usada para ampliar o ensino superior público está sendo destinada a instituições privadas que oferecem um ensino de merda para os alunos, tá? Porque tem instituições privadas boas? Tem, mas são minoria. A maioria é uma merda. E aí a gente tira o dinheiro da educação pública, transfere para a instituição privada, o aluno ele vai ter uma formação pífia, e aí outra coisa importante que a gente tem que entender que esses desmontes eles começaram justamente depois do sucesso das políticas de acesso à universidade dos governos Lula e Dilma. Então, lá nos governos Lula e Dilma, pobre passou a frequentar a universidade pública. E assim que pobre passa a frequentar a universidade pública, a gente passa a ver um discurso que a universidade pública é um lugar de balbúrdia, é um lugar de orgia, é um lugar de maconha. E desde que esse discurso começou a ser propagandeado, que antes ninguém falava mal da universidade pública, quando só rico entrava na universidade pública, ninguém falava mal. Ninguém queria tirar verba de universidade pública. Quando o pobre passou a frequentar esse espaço, passou a ser um espaço de balbúrdia e passou a ser objeto de desmonte, tá? Num projeto que está sendo tocado a todo vapor. Aí eu quero encaminhar já para encerrar essa pauta, lembrando sempre que a gente vê aquela frase do Brecht que diz que a cadela do fascismo está sempre no cio. Eu nem sei se essa frase é de verdade dele. A gente sempre vê essa frase sendo usada quando a gente pauta assuntos que são tabu na sociedade.
Mas aqui é um ótimo exemplo de como ela se reproduz mesmo em pautas que a sociedade capitalista não tem coragem de dizer que elas são contra, tá? Que é o acesso à educação para as pessoas pobres. Então, eles não podem falar do tipo, eu sou contra pobre na universidade pública, mas eles podem falar, a universidade pública se transformou num espaço de suruba, sei lá, que eles falam. E aí, eles moralizam esse espaço para poder ser contra ele, a partir do momento em que o pobre começa a ter acesso a esse espaço. Então, eles não podem ser contra o pobre na universidade, mas eles podem ser contra a desmoralização da universidade. E aí eles se tornam contra a universidade como um todo. Isso é um sintoma muito simbólico de como o fascismo atua na nossa sociedade, porque isso é uma política fascista para desmontar a universidade a partir do momento que o pobre passa a ter acesso a ela. Para quê? Para que empresário lucre. E eu quero que vocês agora me contem, então, no chat, eu vou olhar o chat finalmente. Quem está assistindo o corte me conta nos comentários o que vocês acharam dessa explanação, o que vocês acham desse projeto de desmonte das universidades. Eu trouxe o caso da Universidade de São Paulo, Federal de São Paulo, mas eu acho importante apontar que isso está acontecendo em todas as universidades federais do Brasil. A gente tem diversos casos de universidades que cogitaram fechar cursos e fechar as portas, não abrir turma em determinados anos, para que pudessem continuar funcionando por conta desse desmonte, desses cortes de verba que estão acontecendo desde 2019. Então, me contem o que vocês acharam, me contem sobre as vivências de vocês, deixem like no vídeo, deixem like na live. E se inscrevam se vocês não forem inscritos, porque eu quero muito que a gente chegue a 10 mil inscritos até o final do ano.